Num salão de Paris, a linda moça de olhar gris toma café. Moça feliz. Mas a moça não sabe por quem é que há um mar azul antes da sua xícara de café e que há um navio longo antes do mar azul e que antes do navio longo há uma terra do sul e que antes da terra um porto em contínuo vai e vem, com guindastes roncando na boca do trem e botando letreiros nas costas do mar. E antes do porto, um trem madrugador sobe e desce da serra a gritar sem parar nas carretilhas que zumbem de dor. E antes da serra está o relógio da estação, tudo ofegante como um coração, que está sempre chegando e palpitando assim. E antes dessa estação se estende o cafezal. E antes do cafezal está o homem, por fim, que derrubou sozinho a floresta brutal. O homem sujo de terra, o lavrador que dorme rico, a plantação branca de flor, e acorda pobre no outro dia. Não faz mal com a geada negra que queimou o cafezal. Aí eu estava sorteando trabalho de colônia, meu pai. Aí a gente trabalhava assim, ganhava, né, para trabalhar por dia ou por mês, eles pagavam separado. Aí colheita de café a gente ganhava tudo também para colher, não era que nem o outro, que era só no final do ano. Daí eu casei, daí fiquemos lá. Aí a gente trabalhava, ia cedinho para a roça, vinha em casa só de noite. A partir da segunda metade do século XIX, fazendeiros paulistas e mineiros penetraram na região norte do Paraná pelo rio Itararé até o Rio das Cinzas e iniciaram plantações de café e criação de gado. Aí estão as origens de cidades como Tomazina, Santo Antônio da Platina e Venceslau Braz, entre 1865 e 1867. No início do século XX, foi reocupada a área entre os rios Itararé e o rio Tibagi. Surgiram então as cidades de Jacarezinho, em 1900, e Cornélio Procópio, em 1924. A reocupação do norte do Paraná, da margem esquerda do rio Tibagi até os limites do rio Paraná, caracteriza-se como colonização dirigida, ou seja, financiada pelo governo ou empresas particulares. Patrocina-se a propaganda, a seleção de colonos, a viagem das famílias e suas hospedagens na chegada, a construção de estradas e linhas férreas de acesso, demarcação de lotes de terras, entre outros. Os projetos das companhias colonizadoras incluíam o parcelamento de pagamento de terras pelos colonos, disponibilidade de água para cada lote de terra e atraíram pessoas de diferentes regiões do país, principalmente cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais, que viam nas terras roxas do Paraná uma esperança para o café. Na região de Londrina, Maringá, Umuarama, Cianorte e Paranavaí, o café impulsionou a formação das cidades. A cidade de Londrina foi oficialmente fundada em 1934. A cultura cafeeira passou a ser de grande importância para a economia da cidade a partir de meados da década de 1940. Londrina ficou conhecida como capital mundial do café. O Paraná passa a figurar como produtor e exportador de café a partir do século XX. 1920. O Paraná já possui 1.215 propriedades cafeeiras, com pouco mais de 14 milhões de pés de café. 1924. Paraná reconhecido como grande produtor potencial, acelerando-se a demanda por terras. Apesar da conjuntura desfavorável, devido à crise de 1929, o Paraná conseguiu expandir a produção de café. Eu trabalhei com a ideia das manifestações de progresso, né, da episteme de progresso.
Esse discurso do progresso se traduziu no norte do Paraná em várias imagens diferentes, né? A terra da poluição, aí o Eldorado, mais vinculado a esse progresso econômico advindo com a expansão da cultura cafeeira, né? Especialmente no pós-Segunda Guerra, né? Mas com o trabalho você vence, com o trabalho você acumula riquezas, né? É esse o sentido desse termo Eldorado. E claro, o Eldorado porque as pessoas se produziu essa imagem de que as pessoas vinham para cá e ganhavam dinheiro facilmente com a cultura do café. Então Londrina foi crescendo em função do café, atraindo, né, ensino, comércio, indústrias e os cafés normalmente eram comercializados e controladas a produção através da agência de Londrina, né? Do IBC. E isso aí já era um motivo muito grande de atração de dinheiro, né? Tudo acontecia através de Londrina, para você ver o nível de produção que existia no Paraná. Então ficava aqui na estação. Daqui ela era transportada em vagões, daqui mesmo, do pai, onde é o pai, ela era já transportada em vagões, e esses vagões já seguiam para Ourinhos, de Ourinhos já iam até para Santos, para Paranaguá, né? Para o plantio do café eram necessárias 3 operações: roçagem, derriba e queima. Depois de limpo o terreno, ocorria o destocamento a fim de determinar a abertura de covas. Nessas covas são plantadas as sementes que, depois de germinadas, sofrem a eliminação das plantas defeituosas. Os pés de café eram protegidos do sol e do frio intenso. Os colonos alternavam os cultivos no meio dos cafezais em formação. Em geral, plantava-se milho nos primeiros anos e, no último ano, feijão ou arroz. Fazendeiros, sitiantes, comerciantes, ensacadores, catadeiras, corretores, degustadores, crianças fazendo mudas. Os reis do café, Lunardelli e Sarrão. Em 1952, surge o Instituto Brasileiro do Café, IBC, que passou a exercer a política de produção e comercialização do café. Além disso, o IBC era responsável por regular o escoamento e a oferta nos mercados, retirando as sobras ou fazendo estoques. O IBC também era responsável pela compra de excedentes de café e participou do projeto de racionalização do cultivo. Dessa maneira, o IBC ocupou um importante papel para a cafeicultura. Então, para você ter uma ideia de quão importante era o IBC na época, então, nessa época dos anos finais de 50, 60, praticamente metade da receita de exportação no Brasil era proveniente do café. E o IBC era o dono da bola, o dono da peteca, o que contribuía para que os produtores tivessem um bom rendimento, uma boa safra, com tipo, com classificação, porque nós tínhamos inclusive safras, você embarcava 60% da produção para o IBC e você teria que ter 30% de café para o consumo interno, que era um café inferior, tipo 7 e 8, e era subsidiado para fornecer aos torradores. E 10% de expurgo, de escolha, para ser incinerado, para ir fazer com que o café concorresse com os cafés da América Central, que são os famosos café lavados. Entre a década de 50 e 60, diversas cooperativas de cafeicultores foram criadas. Com o fim da Cooperativa Agrícola em Cotia, fundou-se em Londrina a Integrada Cooperativa Agroindustrial, em 1955. Nos anos 50, inicia-se uma série de lutas no campo, a fim de estender os direitos dos trabalhadores da cidade para os trabalhos rurais. Em 1954, é fundado em Londrina o Sindicato dos Colonos e Assalariados Agrícolas do Norte do Paraná.
a fim de unificar os trabalhadores rurais em sua luta. A decadência da cafeicultura se deu por diversos motivos. As terras para o plantio do café estavam inicialmente cobertas por matas virgens e sujeitas à erosão quando essa mata era derrubada. Apesar de muitos atribuírem o fim da cafeicultura à geada de 1975, sabemos que vários outros fatores contribuíram para isto. Entre 1950 e 1975, ocorreram 8 geadas no norte do Paraná. A geada mais grave foi a de 18 de julho de 1975. Queimou os pés de café das folhas até a raiz, comprometendo 100% da seguinte safra e parte das demais. Para você ter uma ideia, já nessa época da ocorrência da geada do café, o Paraná já tinha perdido 40% da área de café. Daquela área maior que foi no ano de 1960. Então, não só por questões de geada que houve no período, como também por intervenção política do próprio governo. Então o Paraná virou café e começou também a preocupar o governo federal. Pô, e a produção de alimento? Como é que fica? Então começou a haver um incentivo, né, para que as pessoas erradicassem café. E o café que representava em 53, quando eu entrei no IBC, o café representava mais de 50% da receita do Brasil. Às vezes chegava a representar 60% a 70% da receita, conforme o ano, né? Mas porque a política era sempre segurar o café para esperar o momento de uma geada que produzia. Não foi uma época de tudo era beleza, não. O Paraná era de fama, quando o aeroporto era lama.